Boa tarde, iniciando agora o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos ainda abordando o livro Encontro com a Paz e a Saúde. E hoje, no capítulo 9, iremos conversar sobre o último subtema, que é consciência plena. Vamos para a nossa introdução, comentando um trechinho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, que faz parte do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível, que sobreviverá no caminho eterno. Vamos fazer aqui algumas observações em cima desse texto para prepararmos para a abertura do estudo. Na teia das reencarnações, Emmanuel faz referência a esse inúmero número de vezes que estivemos na experiência reencarnatória. E aonde os títulos afetivos de pai, mãe, filho e irmãos sofrem diversas modificações constantemente. Porque o objetivo maior é o estabelecimento em plenitude do amor fraternal, sublime e puro. E Emmanuel acrescenta para nós dizendo, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão. Representando o objetivo supremo desse esforço, é exatamente porque, ao tomarmos consciência dos objetivos maiores da nossa caminhada reencarnatória, que é o despertar da consciência, a identificação dos valores imperecíveis do espírito, nós temos que perceber que todas as circunstâncias, situações, valores materiais que utilizamos na nossa caminhada reencarnatória podem e devem ser vistos como instrumentos para o nosso crescimento maior. E não objetos ou circunstâncias de apego ou de possessividade. E nisso também se inclui os laços afetivos, os laços familiares. O objetivo maior da vida, do despertamento da nossa consciência, transcende qualquer questão de apego a qualquer nível de relacionamento. E por isso Emmanuel prossegue. É a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, essa luz imperecível, que é o amor fraternal, objetivo maior das leis divinas em nós, será conquistado, será obtido, será vivenciado. E, invariavelmente, faz parte desse conjunto de instrumentos para o nosso crescimento os títulos afetivos que tenhamos utilizado. Vamos, assim, iniciar o estudo dessa noite, que é consciência plena. Faz parte do capítulo 9 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. A consciência objetiva transcende a razão linear, cotidiana,
e se identifica com o Uno, participando da harmonia cósmica. Façamos aqui alguns apontamentos para entender esse parágrafo importante no início desse tema. A consciência objetiva transcende a razão linear. Como assim? Pelo seguinte: a razão linear diz respeito a tudo que acontece na nossa vida objetiva e material durante a reencarnação. É evidente que, estando ainda segregados no mundo de provas e expiações, os choques do entendimento da vida pelo prisma puramente material haverá de acontecer inúmeras vezes. Por isso é que é necessário que essa consciência profunda, do nosso eu interior, ele transcenda a logicidade puramente da razão, como Joana coloca, linear, cotidiana, porque é só a partir dessa transcendência que nós iremos trabalhar essa unificação com o Uno. Essa unidade com o Uno se refere à perspectiva da consciência lúcida e desperta quando entende o funcionamento das leis divinas, interagindo no mundo material e espiritual simultaneamente, possibilitando-nos assim estabelecer um clima íntimo de harmonia e de paz, porque agora, com a consciência desperta para a realidade espiritual da vida, as contradições e os conflitos da vida objetiva ou material não mais nos atropelam. É o resultado daquele trabalho que no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, é colocado sobre o ponto de vista, a mudança profunda na maneira de observar a vida, aonde é necessário, voltando ao texto, transcender a razão linear. A razão linear que se prenderia apenas à presente encarnação nossa. Prossigamos. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. Então aí é o segundo passo, a consequência do que estávamos dizendo. Superando a consciência apenas objetiva de uma vida para a consciência transcendente, a individualidade liberta-se do ego. Porque percebe-se que não se pode limitar-se a ele nesse trabalho de unificação com o eu maior. E por isso, voltando ao texto, faz-se irmã da natureza de todas as criaturas que existem. É natural que isso aconteça. Na medida em que, de fato, o trabalho de percepção da realidade da vida não se limita apenas a uma existência corporal e abrange, pelo despertar da consciência profunda, a unicidade da vida, da existência. Alguns usam, para facilitar essa compreensão, esse tipo de frase: nós temos diversas, inúmeras vidas, mas uma existência una, só. Uma existência eterna, quer estejamos no corpo ou fora do corpo. Enquanto que as vidas, como sinônimo dos processos reencarnatórios, se diversificam. É apenas uma forma de se compreender. Não nos atemos aqui à veracidade dela, mas para que entendamos,
quando o texto diz: a individualidade liberta-se do ego. Liberta-se da perspectiva em termos de unicidade existencial. E faz-se irmã, consequentemente, da natureza de todas as criaturas, porque agora não se permite mais os conflitos de interesses, os conflitos de natureza material, que para a grande maioria das criaturas humanas, que ainda se sentem prisioneiras à concepção materialista da vida, tem ao longo do seu dia a dia inúmeras situações de conflitos, de guerras íntimas, não é? De desequilíbrios emocionais, face à ausência desse trabalho de despertamento da consciência profunda. E no final, quando aqui diz: e vibrante com as energias universais os seres que habitam outras dimensões vibratórias, os espíritos desencarnados, as almas dos homens que viveram sobre a Terra e que passam agora a fazer parte de uma harmonia íntima profunda que estejamos vivenciando. A paranormalidade, que começou a desabrochar no nível anterior, quando a emoção rompeu o círculo vicioso das paixões, engrandecendo-se, torna-se um sexto sentido, liberando o indivíduo do sofrimento, da ansiedade, dos conflitos. Aqui uma referência a esse trabalho natural que vai se desenvolvendo nas nossas percepções, nos nossos sentidos, que não se limitando apenas aos 5 sentidos físicos, começando a trabalhar o sexto sentido, a paranormalidade, esse trabalho estabelecendo-se no nível de harmonia com as leis divinas, rompe o círculo vicioso das paixões, engrandecendo-se, tornando-se, como Joana aqui coloca, um verdadeiro sexto sentido. Porque na medida em que, de fato, nós conseguimos trabalhar o despertamento do eu profundo, a harmonia com as leis divinas, as percepções extrasensoriais, o sexto sentido, a paranormalidade, vai se estabelecendo no nível de equilíbrio e de harmonia, aonde o contato com os espíritos benfeitores, com os espíritos superiores, se dá de forma constante e abrangente no dia a dia, desse modo caracterizando um verdadeiro sexto sentido em nós. E a consequência, quando isso ocorre, liberando o indivíduo do sofrimento, da ansiedade e dos conflitos, por uma consequência natural. O estabelecimento dessa harmonia com as leis divinas, com o trabalho do nosso sexto sentido, harmonizado com a espiritualidade benfeitora, vai redundar invariavelmente na vivência plena da caridade, do amor ao próximo, do aproveitamento máximo das horas, em trabalho de engrandecimento espiritual. E, naturalmente, a consequência disso é a libertação do sofrimento, da ansiedade e dos conflitos, porque já não existirá mais necessidade do espírito estar se submetendo a isso. É importante aqui lembrarmos que sofrimento, ansiedade, conflitos, desequilíbrios, quer na área emocional, quer na área física, é apenas o resultado, de uma forma genericamente dolorosa, de querermos voltar à harmonia com as leis divinas. Quando essa volta se dá pelo trabalho do despertamento espiritual,
pela harmonia com as leis divinas, a ressignificação do passado não será mais um caminho de dor, mas um caminho de libertação através da caridade e do amor. É isso que aqui é colocado. Expandindo-se a conquista plena, é estágio superior da peregrinação terrestre. É nesse nível que se alcança uma inteligência lúcida, a imaginação ideal e a criatividade desprovida de sonhos e enganos, sem os arquétipos habituais. Vamos explicar melhor esse parágrafo pelo o conteúdo que ele nos traz. Então, é evidente que nesse nível de vivência da consciência desperta, harmonizada espiritualmente com as leis divinas, a inteligência lúcida e a imaginação ideal, a criatividade desprovida de sonhos e enganos, se dá sem os arquétipos habituais. A que Joana se refere nesses arquétipos habituais? Aos condicionamentos e hábitos viciosos do nosso passado de desalinho com as leis divinas. Na proporção em que nós passamos a ser cada vez mais instrumentos lúcidos, acordados, em trabalho com os benfeitores espirituais, em parceria com esses espíritos, naturalmente, não há mais resquícios de enganos e de sonhos que são transcendidos, sonhos aqui, sonhos relativos aos desequilíbrios do passado. Tudo isso é transcendido. E, consequentemente, há a transcendência dos arquétipos habituais, estabelecendo-se agora novos hábitos, arquétipos de libertação plena, novos modelos na nossa maneira de viver e de agir. Alcançando-se a consciência plena, logra-se o estágio superior da peregrinação terrestre. É aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico. Então, alcançando-se a consciência plena, é uma referência àquela experiência do apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa integração com o eu superior, com a superconsciência, isso, como o texto aqui faz referência, é uma proposta para buscarmos realizar durante a experiência encarnatória. E aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico, como realização desejável, estabelecida no esforço e na consciência de felicidade que isso possibilita. Aqui a proposta não é mais de uma batalha, de uma luta contra os nossos dragões inferiores, os nossos desequilíbrios íntimos. Não. Aqui já é no trabalho da transcendência e da ressignificação desse passado, face às possibilidades de bem-estar, de plenitude, de felicidade íntima que percebemos agora serem reais na nossa integração com os objetivos maiores da nossa encarnação.
alcançando o estágio luminoso, a grande meta psicológica da existência terrestre. Já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina, consubstanciada no ser, que se liberta do cárcere das reencarnações, iniciando novos ciclos evolutivos. Aqui tem alguns pontos muito interessantes de refletirmos. Alcançando o estágio luminoso, entendamos aqui estágio luminoso, o da consciência plena, desperta, identificada com o eu superior, com Cristo em nós. A grande meta psicológica da existência terrestre. Essa é a grande meta. E que é colocada nesses estudos de Joana de Ângeles como algo que deve ser ardentemente desejado, querido por nós. Já não é mais a personalidade que vive. Nós não estamos mais presos, atados a identificações personalistas de caráter, de tendências que temporariamente ainda queiram se apresentar na presente encarnação. Já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina, consubstanciada no ser, que se liberta do cárcere das reencarnações. Essa expressão, libertar-se do cárcere das reencarnações, é uma alusão às reencarnações de sofrimento expiatórias. Porque superada essa fase, diríamos até infantil, do nosso trabalho evolutivo, novos ciclos evolutivos se abrem. A perfeição, como a doutrina espírita coloca para nós, ela foge à concepção intelectual que temos no presente. Sabemos que ela é infinita. Superados esses estágios primários, outros mais à frente irão se apresentando. A transferência de um para outro nível de consciência objetiva enseja a sublimação do ser, facultando-lhe a visão coletiva, desde o alto, em vez da limitada capacidade do verme, que enxerga apenas o que se encontra à sua frente. Joana coloca aqui o texto de uma forma quase sarcástica e irônica, ao mesmo tempo profundamente verdadeira. Que essa transferência de nível de consciência a que somos chamados a conseguir faculta-nos uma percepção da vida de um ponto de vista mais alto. Em vez, vejam a expressão, da limitada capacidade do verme. A limitada capacidade do verme é uma figura de linguagem que Joana usa, referindo-se a essa forma de enxergar o mundo do ponto de vista materialista. As pessoas que vivem a sua existência, a sua reencarnação como materialista, vivem como se fossem um verme, apenas em busca das satisfações orgânicas, digestivas, procriativas, acreditando que a vida se limita a isso apenas. E agora limitada a capacidade do verme que enxerga apenas o que se encontra à sua frente. Então, superando essa fase, nós somos chamados a diariamente e percebendo e trabalhando objetivos que transcendam a uma mera reencarnação física que estamos tendo.
Nós somos chamados nesse trabalho de despertamento da consciência a termos olhares de eternidade, de infinitude, que agora não se fecham mais nas portas do túmulo, mas que ultrapassam e ganham o infinito. O desaparecimento do eu apaixonado e perverso deu-se não mediante a autonegação, a autodestruição, mas através da autodiluição, das estratificações dos alicerces atávicos, procedente das existências primárias da evolução. Que forma elegante e verdadeira de colocar-nos a refletir sobre esse tema. O desaparecimento do eu apaixonado e perverso, do eu que cultivamos em diversas encarnações, aonde estávamos sob as ilusões do materialismo, deu-se o agora através desse trabalho de despertamento da consciência que nos é proposto, não mediante a autonegação, de querer negar nosso passado, ou da autodestruição em termos de vivenciar emoções conflitivas e desequilibradas, não. Mas através da autodiluição das estratificações dos alicerces atávicos. Alguns poderiam dizer, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Joana está dizendo a nós que o trabalho de ressignificação da vida, do despertamento do eu profundo, da harmonia com as leis divinas, possibilita a nós mudanças profundas no nosso espírito, na nossa consciência. De tal forma que se diluam as estratificações, são os condicionamentos, os hábitos dos alicerces atávicos. Alicerces atávicos aqui são exatamente os vícios e hábitos trazidos pelo processo reencarnatório, pela herança genética associada a eles. Esses são os alicerces atávicos, que passam a ser autodiluídos. Como ela diz, alicerces atávicos procedentes das experiências primárias da evolução. Porque é assim, enquanto não é feito esse trabalho de despertamento profundo da consciência, o nosso eu, ele se vê aprisionado aos erros que já cometeu e tenta inutilmente resolvê-los através da dor e do sofrimento. Na proposta da autoiluminação, do despertamento do eu profundo, nós somos chamados agora a realizar essa diluição do passado através do trabalho ativo da caridade, do amor em ação ao máximo no nosso dia a dia. É nesse amor que nós iremos queimar esse passado, esses alicerces atávicos que vieram nos causando muito sofrimento até a presente encarnação. É a isso que Joana se refere. O processo natural que faculta a conquista da consciência plena é também feito de avanços na abnegação, no discernimento, no amor, na autodoação. Todos os seres humanos marcham inexoravelmente para essa conquista. Vamos entender por que Joana coloca assim. Há uma fatalidade nas leis divinas.
essa fatalidade é o bem. Através do sofrimento, da dor, nós resolvemos questões do passado delituoso e criamos outras questões para reencarnações futuras. Não resolve. Mais cedo ou mais tarde, todas as criaturas humanas são chamadas a esse ponto e que, nesse estudo, nós somos chamados a ter consciência. A esse ponto no qual percebemos que só há um meio de resolver esse passado, através da vivência do bem, da abnegação, da renúncia, do amor. Isso vai acontecer para todos. Todos os seres humanos marcham inexoravelmente para essa conquista. A fatalidade do bem é para todos. Cabe a nós agora, pelo conhecimento que temos tido da doutrina espírita, aproveitar ao máximo essa oportunidade para fazer o bem ao máximo também, como meio efetivo nesse trabalho de despertamento do eu profundo. O erro e a maldade são apenas experiências para a conquista da sabedoria. Consegue-se a superação das angústias, do vazio existencial e dos sofrimentos, que é a meta da vida, ocorrendo esse processo lenta e saudavelmente. É assim. Estabelecido esse trabalho de harmonia profunda com as leis divinas, a nossa consciência vai alcançando um nível de percepção aonde ela vê que todas as ocorrências e acontecimentos da vida, da sua vida sobretudo, faziam parte de um processo para mais adiante levar-nos à identificação da sabedoria, do conhecimento das leis divinas, no qual vai se dar a superação das angústias, do vazio existencial e dos sofrimentos que ainda grande parte da humanidade, presa pelas cadeias do materialismo, ainda vivenciam. Mas essa superação é a meta da vida, ocorrendo esse processo lenta e saudavelmente. Por quê? Porque virá para todos. Mesmo para aqueles que renitentemente, teimosamente, insistem nos caminhos do apego e do sofrimento, até chegar ao ponto do despertamento para a realidade da vida. É isso que Joana se refere. Possamos nós, aproveitando agora ao máximo as oportunidades de trabalho espiritual, de vivência da caridade, do trabalho pela meditação, pela oração, despertarmos para a consciência plena da vida o mais cedo possível. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.